Eu lembro-me na entrevista, eu tinha muito interesse por temas de desenvolvimento económico e tinha muita curiosidade em trabalhar para o Banco Mundial ou para o AFC. E na entrevista, num dos processos de recrutamento para esse programa, eu disse que queria ir para Washington. Perguntaram para onde é que queres ir, qual é o país, etc. Eu disse que quero ir para Washington, quero ir para os Estados Unidos. E eu estava convencidíssimo que ia para Washington, que ia ser escolhido. Esta pessoa é a pessoa certa para ir para os Estados Unidos, vai trabalhar, fazer o estágio no AFC ou no Banco Mundial, etc. E foi uma grande surpresa quando me disseram que ia para a Coreia do Sul. Foi o primeiro a ir para a Coreia do Sul, que eu nem sequer sabia onde é que era. E estive lá um ano sozinho e, portanto, mais uma vez, aprendi muito a adaptar-me, a respeitar outras culturas, a saber comunicar com pessoas que têm outras formas de pensar e a estar confortável por ser o estranho ou aquela pessoa diferente. Não é? Eu acho que isso formou-me e fez-me quem sou hoje. E, portanto, o interesse que eu tenho pelas pessoas e pela diferença de pensamento, pelas diferentes culturas, por diferentes línguas, diferentes abordagens aos problemas, etc., foi algo que sempre me acompanhou na minha vida. Portanto, eu nunca pensei em ser CEO de um banco. Não é? As pessoas pensam, eu nasci a pensar que queria ser CEO de um banco. Não, não foi esse o meu objetivo. Eu sempre cresci ensinaram-me desde pequeno que se uma pessoa for honesta, for trabalhadora e for humilde, que os resultados vão aparecer. Pode levar um bocadinho mais de tempo, mas vão aparecer. E, portanto, tenho tido a sorte felizmente, os resultados vão aparecendo por onde eu passo e as pessoas têm reconhecido que eu consigo ter algum impacto naquilo que faço e felizmente as coisas têm corrido bem até agora. Peço desculpa, foi um bocadinho longa a resposta, não foi? Não, sem problema nenhum. Deu aqui toda a informação que nós precisávamos. Também estou aqui a aprender. Há bocado estávamos a comentar que é bom todos podermos estar disponíveis para fazer coisas novas, não é? Experimentar outras coisas. Sim. Porque ainda hoje de manhã estávamos a ter um pequeno almoço, nós temos um programa de recém-licenciados no banco, eu estava a tomar um pequeno almoço com eles. E uma dessas recém-licenciadas estava-me a dizer, eu estou a gostar do programa porque estou sempre desconfortável. Estou sempre desconfortável. Sinto que estou sempre a crescer porque estou sempre desconfortável. E eu penso da mesma forma. Se nós estivermos muito confortáveis, não vamos crescer, não vamos desenvolver-nos. Estagnamos. Então, é isso. Deu para perceber que tem assim esta coisa de adaptabilidade, que é assim a coisa que lhe define, certo? Acha que ajudou-lhe imenso a chegar onde chegou como CEO do Standard Bank e a atingir todas as outras coisas que conseguiu até hoje e que se calhar é algo que pode ajudar os outros que estão aqui presentes que se calhar têm uma ambição um bocadinho mais distante? Sim, eu acho que, primeiro, qualquer pessoa pode ser CEO. Acho que não, eu não acredito naquela teoria que uma pessoa ou nasce com talento ou não nasce com talento. Ou nasce para ser CEO ou não nasce. Não, isso não acredito nisso. Eu acho que todas as pessoas podem ser CEOs. É preciso ter sorte, é preciso trabalhar imenso para ter sorte, porque a sorte só aparece quando nós trabalhamos imenso. É preciso trabalhar mais que os outros. Portanto, não se chega a CEO a sair às 16 horas, lamento dizer, se alguém pensa que vai, a não ser que crie a sua própria empresa, isso aí pode ser CEO à vontade. Mas é preciso trabalhar imenso e é preciso saber navegar diferentes culturas, diferentes formas de pensar, com estabilidade emocional, com resiliência, com alguma persistência e saber esperar. Saber esperar, porque as oportunidades vão aparecer. Mas é preciso saber esperar, saber dosear a nossa ansiedade, a nossa pressa, saber esperar pela nossa oportunidade. Eu conheço muitas pessoas que subiram muito rápido na carreira, mas porque não tinham consistência, não tinham substância, não tiveram tempo suficiente para amadurecer os conhecimentos e a aprendizagem, não conseguiram continuar a evoluir. Ou caíram, e portanto tiveram uns 5 minutos de fama, e depois esses 5 minutos de fama desapareceram e a pessoa não consegue voltar. Ou então correu mal. Correu mal. E portanto é muito necessário que as pessoas também percebam que para chegar a determinados cargos é preciso termos determinado tipo de experiências e determinado tipo de conhecimento.
E isso não chega rápido. Não é? Às vezes é preciso algum tempo. Mas em relação à adaptabilidade e à agilidade cultural, eu acho que nos dias de hoje é uma competência crítica. Porque nós temos que saber navegar e comunicar com pessoas de diferentes gerações que têm vários tipos de prioridades e de valores. Não é? Temos que saber, no mundo global que vivemos, comunicar da mesma forma, consistentemente, com pessoas de vários continentes, de vários backgrounds culturais e académicos e profissionais, e saber ter sucesso em todas essas interações. Por exemplo, no nosso caso, eu não vim aqui falar de banca, mas nós trabalhamos numa organização que está em 20 países, em África, e está em 5 ou 6 países fora da África. E, portanto, eu todos os dias interajo com pessoas de múltiplas nacionalidades. Pessoas que têm uma forma de ver a vida que é diferente da minha. Portanto, nós temos que aprender a ver a vida pelos olhos dos outros e temos que aprender a interagir com as outras pessoas pensando que o nosso objetivo é um objetivo que vai ser alcançado não necessariamente a curto prazo. Não é? E, portanto, eu acho que, enfim, para quem está aqui, um dos conselhos que eu dou claramente é que sejam mais sensíveis a este tema cultural, que é fundamental. Este tema cultural. Eu estou em Angola, eu já passei por vários países, já vivi em 5 países, em 3 continentes. E no momento em que eu estou em Angola, eu tenho que saber perceber como é que os angolanos pensam. Não é? O que é importante para eles? Quais é que são as prioridades da sua vida? Eu não posso chegar aqui e dizer, não, mas na Coreia, ou em Lisboa, ou em Londres, ou em Joanesburgo, era assim, portanto, vamos implementar assim. Não. Temos que fazer como funciona para Angola. Isso é muito importante. Essa adaptar. E nós, como estamos numa organização internacional, às vezes há muitas pessoas que pensam que eu tiro uma solução de um país e copio para outro país. Mas isso não funciona. Porque as pessoas são diferentes, porque a história é diferente, porque os medos, as ansiedades, as ambições são completamente diferentes. Então nós temos sempre que ter a capacidade de ler a realidade do sítio onde nós estamos. Não é? E eu acho que isso tem-me ajudado. Com certeza, com certeza. Falou também de que um CEO não chega a CEO sem das 16 horas. Como é que então consegue criar um bocadinho de equilíbrio com a sua vida pessoal sem ter nem muito de uma coisa nem muito de outra? Não é fácil. Tem que ser deliberado e tem que ser uma prioridade. Okay. Eu acho que não é preciso chegar a CEO para realizar que temos que ter equilíbrio na vida pessoal, entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu acho que todas as pessoas nesta sala têm que procurar isso. Não é? Talvez o CEO tenha um bocadinho mais responsabilidade, porque os CEOs, enfim, não são só CEOs, quaisquer pessoas nesta sala, por exemplo, que gerem outras pessoas, têm que perceber que têm a responsabilidade não só de impactar a vida profissional na interação direta de line manager, não é? Ou com as suas equipas, mas também têm a responsabilidade de impactar a vida pessoal das suas equipas. Porque eu só tenho sucesso se a minha equipa tiver sucesso. Okay. Eu não tenho sucesso sozinho como CEO. Para eu ter sucesso, a minha equipa tem que ter sucesso. E para a minha equipa ter sucesso, eu não posso ter pessoas que não dormem. Eu não posso ter pessoas que trabalham 20 horas por dia, que têm uma vida familiar disfuncional, não é? Que não têm tempo para ver os filhos, que não fazem exercício, que comem mal. Não é? Isso é uma preocupação porque tem impacto na performance dessas pessoas. Isso reflete-se em mim como CEO, responsável da empresa. Portanto, eu como CEO tenho a responsabilidade de dar o exemplo, não é? Mas também tenho a responsabilidade de passar a mensagem às equipas que para nós termos sucesso na vida profissional, não é possível ter sucesso na vida profissional se a nossa vida pessoal não está arrumada. Não é possível. Okay. Isso é um facto. Temos muitos exemplos a nível mundial de pessoas que ou investiram mais na vida profissional e a vida pessoal sofreu,
ou investiram mais na vida pessoal e a vida profissional sofreu. Portanto, para nós termos sucesso na nossa vida profissional, temos que estar bem, temos que estar equilibrados, emocionalmente, fisicamente. E o meu papel como CEO é tentar, de alguma forma, influenciar esse facto, influenciar esse resultado. Não é? Portanto, o que eu tento fazer é contribuir para uma cultura organizacional em que nós respeitamos o espaço pessoal das pessoas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, e isto é uma luta diária, ok? Isto não é acordar um dia e está tudo perfeito. Não é? Isto é todos os dias, é preciso continuar a trabalhar nisto, todos os dias. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que não há reuniões ao sábado, por exemplo. Não há e-mails ao fim de semana. Não há telefonemas à meia-da-noite ou depois das 18 ou 19 horas. Não é? Que eu não vou dizer a uma pessoa que eu preciso às 18 horas de um dia, que eu preciso de uma coisa amanhã às 8 da manhã. Porque eu sei, se pedir isso a essa pessoa, ou é uma emergência, e de vez em quando temos emergências que temos que saber gerir, não é? E temos todos que estar disponíveis para essas emergências, mas não sendo uma emergência, eu não devo fazer isso. Porque eu estou a faltar ao respeito a essa pessoa. E eu vou obrigar essa pessoa a trabalhar durante a noite para entregar uma coisa que é ou não é prioritária, não se sabe. Não é? E, portanto, isto é algo muito importante. Porquê? Porque o CEO é a cara de uma organização. Se a organização corre bem, o CEO parece uma estrela. Não é? Porquê que eu estou aqui? Porque as pessoas que estão aqui do Standard são espetaculares. É tão simples quanto isso. Não é? Só por isso é que eu estou aqui, porque as pessoas... Agora, eu também faço um esforço para ter esse equilíbrio. Não é? Vou-vos dar um exemplo. Nós hoje tivemos uma reunião longa de comissão executiva, porque estávamos a definir os objetivos para 2023. Eu falei com os meus filhos para aí 2 minutos, porque queria vir para aqui, queria me preparar, etc. E estou com um peso enorme na consciência e pensei, não devia ter feito isso. Devia ter parado, chegar 10 minutos atrasado se fosse possível, mas falado com a minha mulher e com os meus filhos mais tempo. E por isso é que eu digo, tem que ser deliberado. Tem que ser algo em que nós investimos todos os dias. E acho que isto não é nenhuma novidade, não é? A única diferença é se nós queremos ou não queremos. Porque acho que toda a gente nesta sala sabe que é preciso ter esse equilíbrio. E é preciso que a família, parceiro, os filhos, também tenham um tempo de qualidade connosco. Não é? Porque uma das coisas que é importante para nós, gestores, não é? Pessoas que gerem outras pessoas, é nós podermos ter a cabeça descansada. E não há nada melhor do que para uma pessoa ter a cabeça descansada se nós conseguimos desligar. E é uma das coisas que tentamos fazer. É, por exemplo, vou dar outro exemplo. Se alguém está de férias, está de férias. Não está de férias a ver e-mails. Não está de férias a participar em reuniões ou em telefonemas. Não é? Se essa pessoa está de férias, então quem é a pessoa que vai substituir durante as férias? É uma excelente oportunidade de desenvolvimento de pessoas. Não é? Aparecer essas pessoas substituem quem está de férias e essas pessoas têm a oportunidade de ganhar exposição, ganhar experiência, de crescerem. Portanto, tudo o que nós fazemos como líderes tem um impacto enorme nas outras pessoas. E acho que às vezes nós não pensamos nisso, pensamos só em nós. Não é? É um pouco isso que eu queria partilhar. Muito obrigada. É sempre bom ouvir desse tipo de cultura nas empresas, que às vezes é a reclamação das pessoas. Estou de férias, mas tenho imensos. Mas tem alguma rotina específica para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional? Algo que faça que realmente agora é para desligar? Todos nós temos hobbies, não é? Coisas que nos ajudam a desligar. Obviamente, quem tem filhos sabe que não há nada melhor do que passar tempo com os miúdos, não é? Ou miúdos ou graúdos, depende da idade dos filhos, não é? Mas claramente é algo que imediatamente conseguimos desligar. Portanto, eu gosto muito de passar muito tempo com a minha família. Tenho um cão e normalmente passeio sempre que posso o meu cão. É um tempo para mim, para desligar. Por exemplo, tenho um hobby que é ouvir podcasts. Adoro podcasts.
Estou sempre a ouvir podcasts, coisas novas, seja sobre, não sei, livros de liderança, por exemplo. Tenho vários podcasts que gosto sobre temas de liderança. Gosto de podcasts sobre psicologia infantil, por exemplo. É um tema que me interessa bastante, porque fui pai tarde e, portanto, estou a aprender o que é que se deve fazer, não é? É difícil, temos mesmo que aprender. É quase como ir fazer um mestrado. Tem que... Mas gosto desses temas. Portanto, o que é que eu faço? Tento ler o máximo. Ajuda-me a desligar também, ler bastante. Gosto de ver séries. Também, por exemplo, de vez em quando vejo algumas séries, Netflix, ou vejo televisão. Gosto de ver. Gosto de fazer exercício também. Faço muito menos do que devia, mas tento fazer exercício. E gosto de estar com amigos, socializar, tanto quanto possível. Portanto, não há nenhuma receita mágica, não há nenhum truque fantástico que a pessoa tem. Eu acho que cada um de nós tem as suas escapatórias, mas acho que o que é importante é nós respeitarmos as escapatórias e darmos importância a essas escapatórias. Por exemplo, é muito importante, eu aprendi que é muito o nosso cérebro deixar de estar em nós chamamos o fight or flight. Enfim, isso é uma coisa que depois nós vamos aprendendo. Nós aprendemos com uma pessoa muito especial que nos ensinou, um professor de fisiologia, nos ensinou o que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. E o nosso cérebro tem 2 estágios. Tem um momento em que está ativo, não é? Que chamamos o fight or flight, portanto estamos numa situação de luta ou fuga, não é? Estamos sempre em tensão máxima, concentração máxima, consome imensa energia, cansa, e tem um estágio que nós chamamos o rest and digest, que é um momento de paragem. O cérebro entra em piloto automático, por exemplo, quando estamos a ver televisão, já viram aquela situação que estamos a ver uma série, ou um programa, ou um filme, e de repente não sabemos o que é que está a acontecer. Estamos a ver, mas o nosso cérebro está em algum lado que não é ali, não é? Isso é muito importante. E eu todos os dias, religiosamente, tenho pelo menos 1 hora sem fazer nada. Não sei, posso estar a ouvir música, posso estar a ver televisão, ou qualquer coisa, só deixar o cérebro parar. Isso é uma das coisas que eu faço para tentar restaurar, enfim, a normalidade e o descanso. É bom sim, saber que a pessoa tem assim um momento de descanso, não é só liderar o tempo inteiro. Sim. Queria fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Tem alguma coisa no seu percurso, alguma coisa que acha que foi um momento que realmente mudou a sua maneira de ver as coisas? Que até aquele momento, ok, eu achava que as coisas são dessa maneira e depois disso a sua visão para o mundo abriu ou mudou? Sim, eu acho que ao longo do meu percurso, e não sou diferente de outras pessoas, mas ao longo do meu percurso académico e profissional, fui interagindo com situações ou com pessoas que me marcaram quem eu sou, não é? Hoje. E isso aconteceu, enfim, desde muito pequeno até hoje, continua a acontecer, não é? Mas claramente acho que houve momentos muito importantes. Por exemplo, do ponto de vista académico, houve um momento importante que foi quando entrei para a universidade, porque, enfim, acho que a Universidade Católica é uma universidade extremamente exigente e quando nós entramos, uma das coisas que eu procuro sempre são parentes. Uma coisa que eu estou sempre à procura é benchmark. Estou sempre a tentar saber, junto dos melhores, se o que eu estou a fazer está ao nível. Não é? Estou sempre à procura disso. Porque o problema dos CEOs é que é difícil a gente comparar, não é? Se estás a fazer um bom trabalho ou não, não é?
E estou sempre à procura desse benchmark. E talvez seja isso que me leva constantemente a fazer novas formações e querer aprender, não tanto pelo conhecimento, que é importante, mas por interagir com pessoas que estão ao mais alto nível em empresas de reputação mundial e perceber se o que eu estou a fazer está ao nível do que melhor se faz por esse mundo fora. E acho que quando entrei para a universidade tinha eventualmente alguma ansiedade, alguma insegurança, não tinha total confiança em mim próprio e consegui provar a mim próprio que era capaz de competir com os melhores e de estar a esse nível. E portanto, e depois estou sempre à procura de validar essa constatação. Portanto, e é algo que todos nós devemos fazer, não é? Porque senão vamos estagnar. E nesta vida, enfim, estagnação. Aliás, havia alguém que dizia que ou se cresce ou se encolhe. Estagnação não existe no universo. Mas isto para dizer o quê? Que esse momento em particular foi importante, deu-me autoconfiança. Quando comecei a trabalhar, enfim, eu tive um ano fora na Coreia, que foi uma experiência mais pessoal do que profissional, sinceramente. E quando voltei, comecei a trabalhar na banca de investimento. Isto foi em janeiro de 2000. E quando comecei a trabalhar na banca de investimento, estava à procura de criar uma marca. Porque nós na sociedade, infelizmente, quer queiramos, quer não, nós somos definidos pelo que fazemos, infelizmente. Não é? Não devia ser assim. Mas as pessoas criam estereótipos e associam-nos a determinadas áreas, se sabemos ou se não sabemos, se temos o título, se não temos o título. E o nosso respeito social, deferência e admiração vem dessas coisas. E, portanto, quando eu comecei a trabalhar, também tinha alguma insegurança. Não sabia quem é que eu queria ser profissionalmente, o que é que eu ia fazer. E nós, quando começamos a trabalhar, começamos sempre por uma fase de especialistas, de ser especialistas. E, portanto, eu comecei a trabalhar em banca de investimento e acho que, passado uns anos, consegui criar reputação e ser relativamente conhecido numa determinada área, e isso ajudou-me a ter a confiança que era um especialista e era respeitado no mercado. Qual é o desafio? O grande desafio é quando nós passamos de especialista para generalista. Aí é a parte difícil. Porque, e isso foi uma mudança grande que também me aconteceu e também me marcou, que foi a primeira vez que eu fui, por exemplo, diretor de um departamento que era responsável por um conjunto de pessoas, e percebi, foi uma mudança muito grande, que eu vinha de uma parte muito técnica, eu trabalhava numa área de Project Finance, portanto fazia modelização financeira, financiamentos estruturados, assim, temas assim meio esotéricos às vezes, mas trabalhei como técnico, era bom como técnico, por ser bom como técnico fui promovido, e tive que aprender à força que quando nós somos promovidos a diretor ou a gestores de pessoas, é porque nós éramos muito bons especialistas, mas a partir desse momento, o nosso trabalho não é ser bons especialistas. O nosso trabalho é liderar os especialistas. Portanto, essa transição é uma transição muito difícil de fazer. Porque o nosso papel, a partir desse momento, é motivar, formar, treinar as pessoas, encorajar, acompanhar, etc. Não é? E não fazer. E, portanto, essa transição foi uma transição muito importante para mim. Foi difícil, porque eu vinha de uma área muito técnica, e passar a gerir pessoas, em vez de fazer a parte técnica, é o principal desafio que os líderes têm, hoje em dia. E aprendi isso, e isso tem-me ajudado até hoje. E, mais uma vez, é uma luta diária, nós tentarmos não fazer, mas encaminhar, aconselhar, encorajar, não é? É o nosso trabalho. E deixar que as pessoas façam o seu trabalho, executem e tentem ser o melhor que podem ser. Não é? É um bocadinho o nosso papel. Muito obrigada. Vamos abrir agora as perguntas para o público. Quem quiser fazer perguntas, por favor, levanta a mão. Temos ali alguém. Por favor, o microfone ali, o nosso
microfone já chega aí. Ai, não tá. Eu vou aproveitar para agradecer a vossa presença. Obrigado. É a primeira vez que eu me encontro nesta situação. Eu também. A ser entrevistado por uma excelente entrevistadora. Uma salva de palmas aqui para mim. Obrigada. Se tiver assim mais alguma coisa que queira partilhar connosco, um segredinho. Tenho muita coisa. Não puxes para mim. Que eu... Enquanto as perguntas não vêm, tenho assim um conselho, algo bastante específico que queira dar aos jovens empreendedores. Um conselho. Eu acho que talvez enfim, os conselhos são sempre difíceis de dar, mas eu acho que o mais importante de tudo é o que uma pessoa escreveu num livro que eu gostei muito de ler. Uma pessoa que está nesta sala escreveu um livro, chama Passa para quem não leu, já. O microfone não está a funcionar bem. Isto é um momento importante. Mas queria dizer, houve uma pessoa que está nesta sala que escreveu um livro sobre atitude. Ok. E eu concordo 100% com o que ele escreveu no livro, porque o título do livro é Atitude é o teu superpoder. E tudo o que está lá escrito, eu compro 100%. E acho que nesta vida, se a gente quer chegar em algum lado, tem que começar pela atitude. Ok. Obviamente que a atitude tem uma série de componentes, não é? Mas que, talvez o meu conselho aos jovens é que acreditem em vocês próprios, acreditem mesmo em vocês próprios e não desistam do vosso sonho. Não desistam à primeira. Vão atrás do vosso sonho, porque se de facto é o vosso sonho, não tenho dúvidas que vão ter sucesso. Isto parece mais simples do que é, mas eu conheço muitas pessoas, tenho a sorte com algumas delas, que tiveram um sonho e que conseguiram lá chegar. Conseguiram lá chegar, porque acreditaram nelas e foram à luta. Não é? E portanto, para os jovens, é esse o conselho que eu dou. Acreditem no vosso sonho, tenham atitude e vão à luta e tenho a certeza que os resultados vão chegar. Agora, a pergunta não desapareceu. Olha, o Álvaro tem uma pergunta. Posso falar algo? É melhor, é melhor. Talvez para ser especialistas, talvez ficar mais perfeccionista. Perfeccionista, sim. Como é que a gente pode equilibrar isso para o Portanto, estás a dizer que quando uma pessoa é especialista tem a tendência para ser perfeccionista? Como é que se equilibra isso? Sabes que o perfeccionismo é quase uma característica do teu ADN. Não é muito fácil mudar. Eu sou perfeccionista e sei. Mas eu acho que o que nós, muitas vezes,
uma das grandes características dos grandes líderes, das melhores características, é uma coisa que se chama self-awareness. Portanto, autoconhecimento, não é? A tradução à letra. E, portanto, se tu tiveres autoconhecimento, que tens esse tema de demasiada atenção ao detalhe, ser demasiado perfeccionista, tu consegues ser mais deliberado em tentar defender-te dessa característica nos momentos em que ela não é importante, não é? Porque há momentos em que é importante, e isso pode ser diferenciador pela positiva, mas também pode ser diferenciador pela negativa. E, portanto, tu tens que te conhecer a ti próprio para saber quais é que são as situações que despoletam o teu comportamento de perfeccionismo. Isso pode ter a ver com insegurança, falta de confiança em si próprio, pode ter a ver com falta de confiança nos outros, pode ter a ver com algum tipo de medo de largar o conforto de uma zona que se conhece para sair para uma zona mais abrangente, mais ampla, não é? De alguma coisa que não se conhece. E o problema dos especialistas é que normalmente são especialistas, dominam a matéria, sabem os factos e, portanto, estão confortáveis naquele meio. Nós temos que estar confortáveis. Uma das características dos grandes líderes, eu acho, é estarem confortáveis, não saberem tudo. Não saberem tudo. Eu tenho que estar confortável em falar com o meu PCA e dizer: eu não sou especialista em tudo o que se passa no banco. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Ok? Não é fácil. Porque as pessoas hoje, o nível de expectativas e de exigência é tão elevado que as pessoas pensam que o PCE do banco ou o CEO do banco ou da empresa, não é preciso ser um banco, uma empresa qualquer, tem que saber tudo. E isso força estas pessoas a tornarem-se micromanagers, não é? Força estas pessoas a estarem demasiado perto de temas operacionais, passam a ser gestores operacionais em vez de líderes e deixam de pensar no seu papel de articular uma visão, não é? De inspirar as pessoas, de motivar as pessoas e passam a ser gestores operacionais do dia a dia. Nós sabemos que o maior impacto dos líderes é quando têm uma visão inspiracional que levam toda a gente atrás. Se eu for um líder que estou muito no detalhe e estou a tentar fazer, eu tenho um impacto muito mais pequeno. Não consigo multiplicar o meu impacto. Não é? Aliás, um dos livros, não sei se vão perguntar sobre livros, mas um dos livros que eu mais gosto, mais me marcou, é um livro que se chama Multipliers, de uma escritora americana que é Liz Wiseman, e fala exatamente disto. Aqueles líderes que são multiplicadores, que conseguem ter um impacto nas outras pessoas, de tal forma que, na prática, o que eles estão a fazer é criar novos líderes, também, não é? Que é, acho eu, a principal responsabilidade dos líderes. Muito obrigada. Respondeu à sua pergunta? Boa. Ali atrás tinha alguém. O senhor queria fazer a pergunta primeiro, por favor. Então, a senhora... Ah, ok. Pode-se apresentar e fazer a sua pergunta. Sim, sim. Sim, basta o seu nome. Dedicamos a sério para sermos bons técnicos, só que este facto de sermos bons chama a atenção à nossa chefia e somos promovidos. E muitas vezes essa promoção é muito acima daquilo que esperava. Digo isso porque estou a ver uma situação desta e gostaria de Dr. Leros ou Dr. Teres
bocadinho mais como é que fez quando pronto, saiu de técnico para diretor e passou a dirigir especialistas. E no meu caso, não, eu saí de técnico para administrador. Então, eu sou especialista, eu ligo mais do que isso. Essa condição, sabe? E estava a pensar que estava a caminhar por errado. Depois ter ouvido, quando eu entendi mais complicado, mas isto era obrigado. Bem, em primeiro lugar, Gabriel, muitos parabéns, porque... Ok. Estão-me a ouvir? Conseguem ouvir? Queria dar os parabéns, porque quando as pessoas são promovidas é por alguma razão, não é? Portanto, alguma coisa fizeste bem. Vamos lá ver. Uma pessoa, quando tem responsabilidade sobre outras pessoas, a preocupação do líder deve ser como é que eu consigo extrair o melhor destas pessoas. Não é? Como é que eu consigo que esta pessoa seja, como se costuma dizer, a melhor versão de si própria. E muitas vezes as pessoas nem sabem que são capazes de mais, não é? Portanto, o nosso papel, mais do que fazer, é inspirar. Não é? O nosso papel é inspirar, é contar histórias, é motivar as pessoas, não é? Fazê-las acreditar. Como nós dizemos, é possível. E nós fazemos isso conversando com as pessoas sobre os pontos fortes e os pontos que eles têm que desenvolver, não é? Ajudando as pessoas a crescer, sempre que houver um bloqueio, não é? Sempre que as pessoas encontrarem um problema e precisarem de ajuda, temos de estar lá disponíveis para ajudar. Mas ao mesmo tempo temos que criar condições para as pessoas terem sucesso. Não é? Portanto, não é só a pessoa, é tudo o que está à volta da pessoa. E, portanto, na minha opinião, o papel de um administrador, ou de um CEO, ou de alguém que tenha uma função que tenha responsabilidade por pessoas, mais do que ensinar as pessoas a fazer, não é criar condições para que as pessoas tenham sucesso. Isso pode ter a ver com formação, pode ter a ver com instalações, por exemplo, pode ter a ver com cultura organizacional, não é? Pode ter a ver com reconhecimento, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje e que nós não fazemos o suficiente. Não é? Se alguém que é bom e que fez um excelente trabalho, vamos reconhecer. Não é? Vamos dar um prémio. E não estou a falar em prémios monetários. Às vezes, ontem nós tivemos um evento que reconhecemos alguns colegas que fizeram um trabalho excepcional num projeto que nós tínhamos. E às vezes basta dar uma pequena lembrança, fazer um reconhecimento público e dar os parabéns, porque essas pessoas são um exemplo que nós queremos que os outros sigam, não é? E, portanto, acho que nós temos que estar confortáveis, as pessoas que assumem estes desafios têm que estar confortáveis que não sabem tudo. Mas têm que ser curiosos, intelectualmente curiosos o suficiente para saber qual é o seu papel e como é que podem ser melhores, não é? E, portanto, o meu conselho é: nós todos temos que ter referências. Não é? Eu também tenho referências. Não é? Pessoas que são líderes. Por exemplo, uma das minhas grandes referências é o Obama. É o Obama como líder. É uma pessoa especial. Portanto, tudo o que ele faz eu vejo, absorvo com tudo. Porque é uma pessoa que tem uma forma de se comportar, uma humildade, uma forma de tocar as pessoas e de comunicar que não é normal. Não é? Não é normal. E todos nós temos que ter essas referências para irmos aprendendo, não é? Para além de, enfim, aprendizagens mais académicas, que é importante os próprios líderes também continuarem a educar-se e a cultivar-se, não é? Mas é importante nós termos referências. E às vezes pode ser o pai, ou a mãe, ou o irmão, não é? Que nos dão esses exemplos, que nos inspiram e que nós seguimos depois para também inspirarmos as nossas pessoas. Portanto, Gabriel,
Não tenhas medo. Vai correr bem. Não é? Tens que acreditar em ti. Tens que resistir à tentação de fazer, de pôr as mãos na massa para fazer, porque tu só tens sucesso se as tuas pessoas fizerem bem. E as tuas pessoas só vão fazer bem se tu criares condições para essas pessoas terem sucesso. Ferramentas para as pessoas terem sucesso. Às vezes são coisas que as pessoas não sabem. Às vezes são coisas que são desconfortáveis, que as pessoas não querem. Mas tu tens de ter a capacidade de contar a história e de explicar, mostrar a luz, não é? Mostrar a visão tangível. Tem que ser uma visão tangível que as pessoas percebam para onde é que nós vamos. Não é? Portanto, o papel do líder não é fazer, é explicar o porquê e dizer para onde é que nós vamos. E se isso for bem feito, não é preciso mais nada, porque as pessoas compram e vão ficar contentes por fazer parte dessa viagem. Não é? E acho que isso é, se nós conseguirmos transmitir bem essa mensagem, nós vamos ter um impacto enorme na organização. Esse impacto multiplicador que eu estava a dizer há bocado. Mas boa sorte. A viagem é difícil, exige disciplina e alguma resiliência, mas vai dar resultados. Está bem? Mais alguém tem alguma questão? Força. Boa noite. Meu nome é Jorge Alonso. Portanto, fui convidado, sou empresário angolano, estou há 30 anos no mercado e gostaria de perceber a sua experiência, a sua visão, que um dos grandes problemas que o empresário angolano tem a nossa é os meios de telecomunicações, mas eu vou tentar falar. Acontece todo lado, mas pronto. Eu queria ouvir qual é a sua visão, porque uma das grandes dificuldades do empresário angolano é, de facto, a desvalorização da moeda. Portanto, é uma coisa que corrói bastante e eu passo a explicar. Por exemplo, temos alguns serviços contratualizados a uma taxa de câmbio, por exemplo, de 100. A moeda, portanto, desvaloriza bastante e depois você tem taxas que chegaram a atingir os 600 e os 700, não é? Trabalhamos por uma grande, portanto, para mim, na minha opinião, uma das grandes locomotivas que o país tem é a Sonangol. Eu falo porque estou no ramo da prestação de serviços e sinto que muitas das vezes 3, 4, 5, 6 meses de atraso no pagamento corrói bastante a nossa, portanto, a tesouraria da empresa, a vitalidade da empresa. E eu queria saber qual foi a sua experiência, né? Portanto, vem de um mercado diferente. Angola é um mercado muito géneros, porque os outros empresários em países que as moedas são muito, tanto estáveis, não têm esse problema. Porque nós temos o problema do dia a dia, que é fazer render o negócio e fazermos riqueza, queremos riqueza tanto para a empresa como para as pessoas, mas depois muito do nosso capital é corroído nessa valorização. Então gostaria de perceber qual é a sua visão, que chegou cá a este mercado, e o que é que de facto tanto conseguiu perceber e o que é que recomenda portanto, a pessoas como nós, né? Portanto, a nível empresarial como mesmo particular, nós, angolanos, tanto perdemos muita capacidade de compra porque a moeda desvalorizou bastante. Isso era uma questão. A outra questão que a gente sofre muito no mercado e não vê muitas alternativas da parte da banca é, por exemplo, soluções de factoring. Há uma relutância muito grande do factoring. Há uma relutância muito grande do leasing, não é? E isso ajudaria bastante à tesouraria, né? Porque na expressão, uma das últimas facadas que deu em Angola foi o IVA. O IVA é num país em que se cobra o IVA, mas o nosso país nem todo mundo paga o IVA. O que acaba por acontecer? Trabalha com uma empresa X, ao fim de 30 dias tem que pagar o IVA, mas depois recebe 3 ou 4 meses depois. Portanto, isso é a grande dificuldade que nós temos. Para terminar, gostaria de perceber qual é a visão do Standard Bank, que eu conheço, é sul-africano, os maiores bancos em África. Qual é a visão, para de alguma forma captar os pequenos, grandes empresários, as pessoas, porque Angola precisa de bastante crédito para se desenvolver. Sei que houve uma tendência que os bancos na praça eram autênticas casas
coisa que rendia muito bem era a compra de títulos de tesouro ao Estado, que estavam indexados ao dólar. Foi o melhor negócio que a banca teve, não é? Portanto, gostaria de perceber um pouco qual é a sua visão do que é que pode aconselhar a empresários como eu, portanto, que emprego, tenho a possibilidade de empregar 350 pessoas, me digo com muito orgulho, só temos 5 expatriados, portanto, eu gosto muito de dar esse trademark, porque eu acredito nos angolanos, eu sou angolano, e nós temos muito potencial, só que depois temos muitas limitações, que é as facilidades de crédito. Isto para mim é que me preocupa e gostaria de saber a visão que tem, como é que nós podemos ultrapassar. Uma última pergunta que gostaria de lançar. Tenho que deixar também para os outros fazerem algumas perguntas. Assim, eu acho que a Assembleia irá perceber. No mundo lá fora de onde vem, portanto, há os private bankers, não é? Portanto, pessoas que pegam no dinheiro e nas poupanças das famílias e vão comprando produtos lá fora. Posso dizer ações da Apple, ações da etc. Quando é que esses produtos serão vendidos cá em Angola? Portanto, as pessoas têm poupanças aqui e poderiam, de uma forma, valorizar. Peço desculpa se me estendi um pouco, mas era um bocadinho a oportunidade que tenho. Gostaria de aprender e perceber. Muito obrigado. Peço desculpa, o meu microfone até caiu o cabo. Bom, eu quando cheguei a Angola o câmbio estava a 93. Mas eu acho que para responder às suas perguntas nós vamos ter que ter uma reunião. Porque são perguntas pertinentes, são perguntas comuns a outros empresários, não são únicas suas, são desafios difíceis, obviamente o IVA, enfim, a carga fiscal que existe no país neste momento e a volatilidade da moeda, que já, felizmente, já está bastante mais estável do que nos fomos habituando nos últimos anos, são desafios muito importantes, de facto. E a banca tem um papel importante a ajudar. Eu não quero estar aqui a fazer promoção do Standard, nem quero falar de produtos bancários especificamente. Portanto, Jorge, eu peço desculpa não responder diretamente às suas perguntas, mas queria lhe dizer que compreendemos perfeitamente o desafio da falta de produtos. Falou aí do factoring e do leasing como 2 exemplos. Estamos a trabalhar, como todos os bancos têm essa obrigação, inclusivamente incentivados pelo regulador, a oferecer mais produtos desse género de apoio à tesouraria das empresas. Mas talvez respondesse de uma forma um pouco diferente. Eu acho que há empresários de sucesso neste país que tiveram boas ideias, que têm boa capacidade de gestão, que têm olho para o negócio e que podem ter sucesso a replicar essa inspiração e essa capacidade que têm noutros sítios. E eu vejo muitas pessoas que são muito boas a fazer determinadas coisas, que são negativamente impactadas por causa de fatores externos, fora do seu controle. E isso pode ser porque o cliente paga a 6 meses, pode ser porque há alguma instabilidade legislativa ou fiscal, pode ser por causa de temas macroeconómicos, como por exemplo a política cambial ou a política monetária, eventualmente. Mas as pessoas não deixam de ser intrinsecamente boas, não é? Não deixam de ser bons empresários com boas ideias, com boa capacidade de implementação e execução de ideias e com boa capacidade de desenhar modelos de negócio. E, portanto, normalmente o que eu aconselho, enfim, eu não sou empresário, portanto é um conselho relativamente humilde, é tentarem diversificar o seu risco e não terem todos os ovos no mesmo cesto. Eu sei que isso é mais fácil dizer do que fazer quando se tem uma empresa já de alguma dimensão. Mas eu também vejo alguns empresários deste país aumentarem o leque dos seus negócios, seja por integração vertical ou horizontal dos negócios onde estão, seja por serem convidados para outros negócios ou por detectarem outras oportunidades. E tentarmos não ficar apenas num único negócio e tentar explorar outras oportunidades. Agora, em relação à necessidade do crédito, em relação à necessidade da liberalização do mercado cambial,
em relação a questões fiscais, não é? Que obrigam depois algum apoio de tesouraria dos bancos. Eu acho que esses temas era mais fácil conversarmos depois num fórum eventualmente mais privado, onde certamente poderemos dar aqui algum apoio. Aliás, posso ajudar já a dizer que está cá o nosso diretor de empresas presente, portanto, não sei nem é que está o Fernando, nem é que está o Chivinda. Chivinda, fica com o nome do senhor, se faz favor. Obrigado. Alguém tem mais questões? O senhor aqui à frente queria fazer uma pergunta mais cedo, mas não conseguiu. Podem trazer um microfone para aqui, se faz favor. Consigo falar alto o suficiente. Ok. Vocês conseguem ouvir? Eric Tavira, a primeira pergunta é: sendo uma pessoa profissionista, eu também me critico bastante nisso. Existem duas coisas que acontecem. Uma é o grau de exigência é elevado, né, nossos conhecimentos bem para os outros, e também queria saber como é que lida com o medo de falhar e com esta questão de ser profissionista e ter, né, um grau de exigência. A segunda pergunta é: qual é um conselho que daria aos futuros líderes, a um futuro líder, desse partilhar desse caso? Bom, eu acho que todas as pessoas que têm alguma responsabilidade grande, não é, tenham sido promovidos, enfim, ali como o nosso colega Gabriel, vários níveis ou não, tem uma coisa, quase todas as pessoas têm este desafio, que é nós chamamos o síndrome do impostor, não é? Que é, nós temos uma ideia que não somos suficientemente bons. E nem todas as pessoas têm esse síndrome, mas é saudável esse síndrome. Okay? Quem tem, acho que é relativamente saudável porque obriga-nos a ser melhores todos os dias e estarmos constantemente a querer provar alguma coisa. Eu acho que tenho um bocadinho esse síndrome. E isso obriga-me a ser um bocadinho melhor todos os dias e estar constantemente à procura de melhorar e de fazer coisas de outra forma, ir à procura de inspiração, etc. Portanto, é muito importante que nós aceitemos que falhar é inevitável. É inevitável. O problema não é falhar. E aqui talvez falar um bocadinho de um tema que é a diferença entre o processo e o resultado. E nós normalmente somos todos avaliados por resultados, o que é errado. Nós devíamos ser todos avaliados pelo processo que nós seguimos para chegar a esse resultado. Se o processo for bem feito, o resultado pode ser bom e a pessoa é muito competente, ou o resultado pode ser mau e aí foi azar. Se o processo for mau e o resultado for mau, então a pessoa é incompetente. Se o processo for mau e o resultado for bom, é uma coisa que se chama em inglês dumb luck, não é? Que é a sorte dos ignorantes, ou a sorte das pessoas que não sabem o que é que estão a fazer, principiante. Portanto, o conselho que eu dou, quando as pessoas têm medo de falhar, é foquem-se no processo. O que é que eu estou a fazer? Qual é o objetivo que eu tenho? Onde é que eu quero chegar? E se eu tenho medo de falhar, é porque eu estou a pensar no resultado e não estou a pensar no processo. Portanto, sempre que houver essa oportunidade, é tentar. E depois o processo depende do que é que estamos a falar, não é? Se é articular uma estratégia, se é um deal com um cliente, se é o que for. Não é? Há milhares e milhares de coisas que nós podemos considerar que falhamos ou que não falhamos. Mas o que é importante é como nós nos preparamos, não é? Para isso. E se nós nos prepararmos mais do que é necessário, quase certeza que não vamos falhar. Às vezes há coisas externas, não é? Imprevisíveis, não é? Que impactam o resultado. Não é? Mas se o processo for sólido, se a nossa preparação for genuína e for preocupada e houver investimento, vai correr bem. Pode não correr bem uma vez, mas à segunda, terceira e quarta vai correr bem. E o papel dos líderes é distinguirem entre um bom resultado por causa de um bom processo ou um bom resultado por causa de sorte.
principiantes ou de ignorantes. Não é? Portanto, tentar é outra coisa que tem que ser deliberada e é às vezes difícil. Portanto, talvez o conselho que eu daria é que nós nos preocupássemos mais com o processo e menos com o resultado, porque o resultado é uma consequência de alguma coisa. Não é? E um conselho para os líderes, eu acho que uma das grandes responsabilidades que nós temos que ter é criar novos líderes. Não é? Portanto, se vocês estão a gerir pessoas, pensem, quem é que são os líderes que vocês estão a criar? Não é? E que tipo de líderes é que vocês estão a criar? Amanhã, hoje vocês estão nesta função, amanhã não estão. Aquelas pessoas que vocês estão a desenvolver e a formar, quando assumirem a função, vão fazer melhor que vocês? Fantástico. Vai correr mal passado uma semana, ou um mês, ou 6 meses, ou um ano, isso reflete-se também na qualidade da liderança. Não há nada... Eu acho que um bom líder é uma pessoa que é redundante na organização. Isso, eu digo às vezes à minha equipa, a brincar, que o meu papel, o meu objetivo é tornar-me redundante, é ser desnecessário, não ser preciso. E não tem nada para fazer. O meu objetivo é não ter nada para fazer. E quando isso acontecer, eu não vou estar nesta função. E não estou muito longe disso, mas ainda não estou lá. Mais alguém quer fazer perguntas? Ok. Muito boa noite a todos. Opa, Estamos aqui com concorrência. temos concorrência. sim. Precisamos de mais microfones, acho eu. Pois, mais uma vez agradeço. Telho. Eu tenho uma pergunta que, de uma forma, nos remete ao processo que acabou o que acontece na maior parte das empresas angolanas é para os novos colaboradores no job, não de facto pessoas dentro das empresas que sejam capazes de receber, liderar esses novos colaboradores, principalmente aqueles que vêm das universidades. E o que acontece é que não há o efeito multiplicador de líderes. E a questão é, será por não haver líderes de facto, mas por haver chefes? E se a deficiência for essa de líderes, qual é o shift que devemos fazer para que tenhamos essa multiplicação de líderes, que não sejam só líderes em Angola, mas no mundo inteiro? Obrigado. Exato. É uma boa pergunta. E a diferença entre líderes e chefes, não é? É um título. A diferença entre líderes e chefes é que o chefe normalmente tem título e o líder não tem título. E, portanto, quem é que são aquelas pessoas na vossa organização que muitas vezes, sem terem o título, são pessoas que influenciam, são pessoas que dão um exemplo, que toda a gente segue, que toda a gente vai à procura, que toda a gente pergunta e que toda a gente copia, não é? Quem é que são essas pessoas? São os verdadeiros líderes. Agora, muitas vezes, não sejamos utópicos, não é? Acho que a maior parte das empresas tem bons líderes e maus líderes. Não há nenhuma empresa no mundo que só tenha bons líderes. Ou não há nenhuma empresa do mundo que tenha o CEO que seja um grande líder e o resto da organização seja um completo desastre. Não é? É uma mistura, quer dizer, há tudo um pouco. E, portanto, acho que, como eu disse há pouco, o papel dos líderes é criar novos líderes na organização. Não é? Eu hoje tive um pequeno almoço com os nossos recém-licenciados, os nossos graduates, e eles são líderes. São líderes na geração deles. São pessoas com uma capacidade intelectual, uma motivação, um drive que emociona. Uma vontade, uma autoconfiança impressionante. E eles têm uma capacidade de ter impacto e de influenciar quem está à volta deles que nem eles têm a noção. Que nem eles têm a noção. Portanto, nós temos efetivamente, e é verdade, a questão é importante, nós temos que multiplicar ou temos que aumentar o número de líderes na organização. E isso é possível fazer se nós tivermos um investimento deliberado em desenvolvimento de pessoas.
não é? Porque eu falei há pouco da gestão de pessoas, não é? Os líderes têm que saber gerir pessoas. E, portanto, nós temos que dar ferramentas às pessoas. Nós temos que expor as pessoas a determinadas experiências para as pessoas poderem ganhar esse traquejo, não é? Nós temos que dar feedback constantemente. Temos que estar próximos, temos que dar exemplos, temos que lhes dar exposição. Por exemplo, uma das coisas que nós fazemos no banco é obrigar as pessoas a habituarem-se a falar perante muita gente. É uma das coisas que nós fazemos. Eu, pessoalmente, faço isso imensas vezes com os colegas. Para pôr as pessoas desconfortáveis, para obrigar as pessoas a estruturarem ideias, a saberem comunicar, não é? A saberem influenciar. E isso é uma pequena competência que é fundamental para os líderes terem sucesso. Portanto, isto é um trabalho contínuo. Não pensem... Enfim, há uma frase muito conhecida da liderança que é a liderança é uma viagem, não é um destino. Não há uma pessoa que diga, ok, eu sou líder, já cheguei, está feito. Não, é uma constante aprendizagem, é um constante desenvolvimento. Todos os dias, nunca lá chegamos ao final. Portanto, eu acho que a responsabilidade vem de cima, os líderes têm que ter a sensibilidade para desenvolver todos os líderes da organização. Isso leva tempo, dá trabalho, dá imenso trabalho. É chato, é muito chato, é altamente desconfortável. Por exemplo, ter conversas de performance, de desempenho, é muito difícil. Explicar a uma pessoa que não está a fazer um bom trabalho. É muito difícil. Mas nós podemos ter uma abordagem crítica destrutiva, desmotivadora, não é? Que vai alienar a pessoa, ou podemos ter uma abordagem construtiva, de coaching, não é? De desenvolvimento, mostrando que nós acreditamos nas pessoas. É essa a diferença. É tão simples quanto isso. No final de uma conversa, temos uma pessoa que vai procurar emprego nesse dia, ou vai para casa totalmente desmotivado, com impacto na sua vida pessoal e familiar. No outro caso, no final da conversa, temos uma pessoa a acreditar que consegue fazer melhor e que vai dar o litro para fazer melhor e continuar a crescer. E não há nenhum líder que não tenha falhado e que não tenha tido momentos de dúvida, de frustração, de depressão, de querer desistir, de achar que não é suficientemente bom ou boa. Não há nenhum líder que não tenha passado por isso. Portanto, isto tem a ver com resiliência, tem a ver com persistência, etc. Por favor, tinha aqui alguém à frente que queria Sim. fazer uma pergunta. Bem, uma pergunta difícil, de certeza. Não. Ana Chala, sou Ana Chala Franco. A minha pergunta é, qual considera ser o seu estilo de liderança? E se calhar, não é, junta vários estilos, não é, em determinadas situações. Então, queria perceber um bocadinho aqui e também, claro, tomar a título de exemplo, não é, para futuros líderes, para líderes já desta geração, para podermos então aprender com aquilo que é a sua experiência. Ok, obrigado. Olha, o meu estilo de liderança é o estilo de Luís Teles. Eu acho que nós temos que ser autênticos, não é? E temos que ser quem nós somos. Eu lembro no outro dia, estava a conversar com uns colegas meus sobre liderança. Epá, nós lemos tantos livros, vamos a formações, vemos vídeos do TED Talks, do YouTube, ouvimos gurus da liderança falar. E parece que nos querem formatar a ser assim. E os melhores líderes fazem estas 5 coisas. Os CEOs de topo fazem aquelas 10 coisas. Passado um momento de nós termos absorvido tanta informação, nós olhamos ao espelho e pensamos, mas porquê que eu tenho que ser assim? Eu sou eu. Não é? E eu sou eu e tenho as minhas competências e tenho as minhas dificuldades, não é? E não sou perfeito, longe disso. Não há nenhum líder perfeito, não é? Portanto, o que nós temos que nos preocupar é com a nossa autenticidade, não é? O que é que nós realmente damos importância? E o nosso estilo de liderança é influenciado por quem nós somos. Os nossos valores pessoais, muito as nossas crenças, não é?
o que está aqui na base disto tudo, é que influenciam o tipo de pessoa que nós somos. E se nós somos uma pessoa individualista, que está mais preocupada com o ego do que com resultados, se nós somos uma pessoa que está mais preocupada com o detalhe do que com a clareza, por exemplo, se nós somos uma pessoa que prefere harmonia e paz do que tentar resolver as coisas e discuti-las de forma robusta, nós não vamos ser um bom líder, não é? Portanto, obviamente que há determinado tipo de características que podem definir o chamado estilo de liderança. Porque, enfim, eu também já li muitos livros e, não, um estilo muito inclusivo, e depois temos o líder coach, não é? E depois temos o líder empreendedor, depois temos o líder de pessoas, o líder emocional. Quer dizer, isso tudo é muito bonito quando é escrito em livros, não é? Mas no final do dia, se nós temos uma preocupação genuína pelas pessoas, não é? E tentar ajudar as pessoas a terem sucesso, não é? Nós vamos ser bons líderes. Porque a energia do líder não está na pessoa do líder, está nas outras pessoas. É essa a diferença, não é? E as pessoas dizem, liderança, o CEO é um trabalho muito solitário, tem que tomar decisões e tem que estar sozinho a pensar, ai meu Deus, vida ou morte, o que é que eu digo, o que é que eu faço agora? Se eu falhar, o banco vai à falência, no dia a seguir. Isso não existe. Eu não sinto nada solitário. Aliás, eu passo o dia inteiro a falar com pessoas. E nunca tomo uma decisão sozinho. Tomo sempre uma decisão em consulta com vários colegas, vários. Às vezes falhamos, é verdade. E o líder tem que ser o primeiro a dar a cara, não é? Quando nós falhamos, não é? E tem que ser o primeiro a partilhar os louros, não é? E portanto, eu acho que temos que ser humildes, temos que ser muito humildes, temos que ser discretos, porque o papel do líder não é estar aqui, onde eu estou hoje. Apesar de já há um ano que andamos para eu vir aqui, mas não é o meu papel estar aqui. O meu papel é estar atrás dos bastidores e pôr a minha equipa a dar a cara. Isso é que é o meu papel. Mas de vez em quando eles obrigam-me a vir aqui e eu tenho que vir aqui. Percebes? Portanto, acho que o papel dos líderes é fazer crescer as outras pessoas, ajudar as outras pessoas a desenvolverem-se, ter humildade para perceber quando falhou ou quando está errado, aprender com os outros, contratar pessoas melhores do que ele. Eu adoro contratar pessoas melhores que eu. Adoro. É das coisas que mais me motiva, é trabalhar com pessoas que são melhores que eu. E os meus colegas sabem como eu sou muito chato às vezes no recrutamento por causa disso. Para tentar encontrar aquelas pessoas mesmo brilhantes que nós temos aos milhares por aí, mas que ninguém as conhece. E portanto é um pouco isso. Eu quero desmistificar os livros, okay? Quero desmistificar os TED Talks, os bullet points que aparecem no LinkedIn. Okay? O estilo de liderança é feito por nós. Nós somos indivíduos, somos diferentes de todos os outros e não somos piores nem melhores. Temos o nosso estilo. Agora, o nosso estilo pode ter mais impacto em determinadas situações, uns casos ou noutros casos. E o líder tem que ser um pouco um camaleão. Não é? E falámos há pouco da adaptabilidade, da agilidade cultural. Se é preciso motivar uma equipa para acreditar, porque estamos num buraco e temos que sair do buraco e todos têm que remar, o líder tem que saber fazer. Se é preciso motivar a equipa para desacelerar e parar e tomar atenção a outras coisas, o líder tem que saber fazer. Portanto, camaleão, o líder é um pouco, às vezes, é um pouco ridículo, mas é um ator, não é? Porque está a tentar passar uma história, uma mensagem. E essa mensagem muda ao longo do tempo. E, portanto, o líder também tem que ter a capacidade de fazer um scan no ambiente e perceber o que é preciso ajustar no ambiente
no foco, na direção, na motivação da organização, para que consigamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Covid. Não é? Pá, o Covid foi uma coisa assustadora para todos. Como é que nós garantimos que a organização se mantém unida, focada, motivada e segura, que vai correr bem? O papel do líder também é passar essa mensagem de confiança, nomeadamente quando as coisas correm mal. Não é? Acreditar na equipa nos piores momentos. Pelo menos os líderes com quem eu trabalhei, houve alguns que eram péssimos. Também se aprende muito com maus líderes. Porque eu, por exemplo, enfim, não quero aqui dizer nomes, mas tive péssimos chefes em várias situações da minha vida. E eu sempre pensei, eu quando ser chefe, eu não quero ser assim. E ainda hoje eu penso isso. Eu lembro-me de situações que eu vivi, que eu não gostei, e eu lembro-me imenso disso. E quero garantir que as coisas que eu faço é exatamente o oposto para que as pessoas não sintam o que eu senti na altura. E isso também nos ajuda a ser líderes, a nossa experiência, a nossa vivência, etc. Mais não sei se alguma ajudou. pergunta? Espero que tenha ajudado. Tenho- Carlos, excelente pergunta. Eu também tenho chefes. Eu tenho 2 chefes. Tenho o PCA e tenho um CEO regional, que é responsável por vários países, várias subsidiárias do grupo. É curiosa a pergunta porque nós temos a tendência de pensar que o líder gera para baixo. Não é? E uma das grandes competências dos líderes é gerir para cima. Gerir para cima. Saber gerir o nosso chefe. E eu, por acaso, tenho pessoas na minha equipa que são muito boas em gerir o chefe delas. Mas, de facto, é uma competência importante saber gerir para cima e saber gerir para baixo. Mas o que nós gerimos para cima é diferente do que gerimos para baixo. Eu até agora só estive a falar de gerir para baixo. Para baixo e às vezes para o lado, não é? Porque para o lado é mais influência que nós fazemos. Mas gerir para cima é fundamental nós sabermos. Porque há vários tipos de pessoas, não é? Isso é outro papel do líder, é saber conhecer individualmente as suas pessoas. Todas as pessoas são diferentes. E todas as pessoas têm botões diferentes. Por exemplo, há pessoas que precisam de ser reconhecidas publicamente para se sentirem motivadas. Há pessoas que gostam de feedback frequente, todos os dias ou todas as semanas. Saber se estão a fazer bem ou mal, rápido. Há pessoas que querem autonomia, que não querem envolvimento e que quando estiver pronto vêm falar e vêm apresentar, etc. Querem espaço. Não é? Nós temos que saber qual é o tipo de pessoas que temos na nossa equipa para podermos individualizar o feedback e o coaching, não é? E o acompanhamento de cada pessoa. Para poder extrair o melhor dessas pessoas. Para cima é parecido. Nós temos que conhecer o nosso chefe. Não é? E infelizmente para nós é que temos que nos adaptar ao nosso chefe. Não é? É a realidade em que vivemos, é a sociedade em que vivemos. A maior parte dos chefes não se adaptam às equipas. As equipas é que têm que se adaptar aos chefes. Ou aos líderes. Depende. Mas, isto para dizer o quê? Eu invisto muito nisso. Gerir para cima. Muito mesmo. Desde o início da minha carreira. Que geri muito para cima. E gerir para cima não é ser político. Isso é outra coisa diferente. Embora a política também seja importante. Depois podemos ter outra conversa sobre política. Mas gerir para cima obriga-me a conhecer o chefe que tenho. Vou-vos dar um exemplo. Eu tive um chefe que dava-me... Eu sou uma pessoa que gosta de autonomia. Que não gosto de ter um chefe micromanager. Não gosto. Mas tive que aprender ao longo da minha carreira a lidar com chefes macromanagers. Mas tinha um chefe que dava-me imensa autonomia. Tínhamos um catch-up uma vez, 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses. Nem havia uma data fixa. E de repente mudei de chefe.
E o meu chefe novo queria um relatório semanal do que eu fazia. E eu sou CEO, tinha que fazer um relatório semanal. Atenção. E aquilo custou-me imenso. E eu fiz o relatório semanal. Mas o truque dessas pessoas é dar... Porque é que essas pessoas são micromanagers? Porque não têm confiança para baixo. Têm dúvidas. Eu quero saber o que é que estás a fazer. Quero ter a certeza que estou a par. Não quero ser apanhado num comitê qualquer em que fazem perguntas sobre isso e eu não sei. Não é? Uma pessoa insegura. Uma pessoa que pede essa informação é uma pessoa que tem muita insegurança e pouca confiança. Qual é o truque? Dar mais informação do que é pedido, mais vezes do que é pedido, para a pessoa perceber que não consegue ler e não consegue acompanhar. E a pessoa recebe tanta informação, vai chegar a uma altura que diz, não lê. Não lê. Portanto, há truques que nós aprendemos ao longo da nossa vida. E, portanto, gerir para cima é perceber a pessoa, é conseguir adaptar o nosso estilo, as nossas respostas à motivação dessa pessoa, se é insegurança, se é falta de confiança. Não é? Mas também nós temos que fazer ver ao nosso chefe o que é que estamos a fazer. Se o nosso chefe nos der muita autonomia, nós não podemos desaparecer durante meses. Nós temos que mostrar ao nosso chefe o que é que estamos a fazer de bom. Temos que saber vender-nos. Isso é muito importante. Vender-nos no bom sentido. Não é? Tem que ter alguma substância. Não é só vender uma coisa que depois não tem substância. Não é? Porque esses, é o que eu disse há bocado, sobem rápido, mas depois a queda ainda é maior. Mas vender, comunicar, over-communicate, não é? Fazer um engagement cada vez muito frequente. Estamos a fazer isto, estamos a fazer aquilo. Depois, dependendo das pessoas, trazer as pessoas para as discussões. Não há nada que um líder goste mais do que alguém da sua equipa vir ter com o líder e perguntar: gostava da tua opinião aqui sobre este tema. Estou aqui a pensar nisto, mas gostava só de ter a tua percepção. Trazer as pessoas para a discussão. Isso vai ajudar as pessoas a sentirem-se envolvidas, a perceberem que a pessoa que está a tomar as decisões preocupa-se com a opinião. Não é para dar ordens, é consultar, é diferente. Isso é outra coisa que os líderes têm que ter muito cuidado, que eu também já aprendi, que é, as nossas opiniões são percebidas como ordens. Então temos que ter muito cuidado com o que dizemos. Mas para dizer o quê? Sim, gerir para cima é fundamental. Porquê? Porque quem está em cima é que decide. Decide. Tem uma percepção, nós temos que influenciar essa percepção. E aquelas pessoas que estão enfiadas no escritório a trabalhar o dia todo, 8, 10, 12, 14 horas, não podem pensar que só por esse facto vai haver uma boa percepção. Porque há muita coisa a influenciar a percepção sobre o trabalho que nós estamos a fazer. Não é? Portanto, o líder, infelizmente, também tem que se preocupar com a percepção que os outros têm do líder. Não é? Tem que se preocupar. Eu tenho que me preocupar, na minha organização, o que é que todas as pessoas pensam do trabalho que eu estou a fazer. Não é? Porque eu posso ser a última Coca-Cola do deserto, mas se as pessoas pensam que eu faço zero, porque estou sempre enfiado no gabinete e ninguém me vê, não é? Isso é mau para mim. Não é? Portanto, temos que saber gerir para cima, para baixo, para os lados, mostrando trabalho, envolvendo-nos com as pessoas, tendo interação frequente com as pessoas. Não é? Porquê? Porque isso ajuda também a nós captarmos informação relevante para o nosso sucesso. Boa Mais sorte. alguma pergunta? Tem alguém lá ao fundo que quer fazer uma pergunta? Vai mais no que concerne a transformação digital e a banca digital. Penso que o senhor tem experiência enorme e viveu muitas transformações nesses 22 anos de banca. A sua percepção e a do Banco Standard relativamente ao Open Banking e à inclusão financeira.
uma vez que Angola não resume-se só em Luanda, e há pessoas em vários pontos desse imenso país que gostariam de poder beneficiar-se de serviços, por exemplo, do banco como é o Standard, e que as e-wallets, né, poderiam ajudar a massificar esse mesmo número de utilizador. Qual é a visão do banco e do seu Luís com relação a este tópico? Porque em Angola ainda parece ser muito restrito, né? E o que tem de encorajo a outros bancos da nossa praça. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que a liderança também tem a ver com a liderança de negócio, não é? Não é só liderança de pessoas. Mas o tema da transformação digital é um tema interessante e é um tema, mais do que um tema de tecnologia, é um tema de pessoas. Que isso é uma falácia que existe no mercado, que nós pensamos, transformação digital, eu vou comprar umas máquinas e tal, vou pôr uns robôs a funcionar, vou começar a trabalhar na cloud e tal, por aí uma machine learning, umas coisas giras, sexy de se falar, e está tudo feito, não é? De repente temos um banco digital. Não, isso não existe. O que existe é pessoas. Porque todas as empresas têm pessoas. É o denominador comum das empresas são as pessoas. E, portanto, não há transformação digital sem haver transformação de pessoas. No outro dia estava-me a fazer uma pergunta sobre os robôs, que as pessoas iam perder os empregos, etc. Porque eu acho que ainda há aquela mentalidade de alguém que vai para casa à sexta-feira à noite e na segunda-feira de manhã o escritório está cheio de robôs que ocuparam os trabalhos das pessoas, não é? Isso não vai acontecer dessa forma. Portanto, a transformação digital é uma viagem. É uma transformação que leva muito tempo, porque é uma transformação mais importante que uma transformação tecnológica de soluções de hardware e software, é uma transformação de competências. Não é? E o papel dos líderes é perceberem que, de facto, a sua indústria, todas neste caso, estão a ser impactadas por determinados fatores, sejam eles relacionados com a preferência do cliente, temas regulatórios, a competição, a concorrência de outros players não previstos ou previstos, ou do próprio setor, ou outros temas de tecnologias emergentes que não existiam e hoje deixam-nos fazer coisas impensáveis. Não é? Todas essas situações impactam o nosso negócio. Portanto, os líderes têm que ter sensibilidade para isso e poder ajudar a organização a transformar-se. Mas a organização só se transforma se a cultura da organização se transformar e as competências das pessoas se transformarem. Portanto, nós temos que convencer as pessoas, por exemplo, como é que eu vou convencer as pessoas a terem uma formação sobre Data Analytics, por exemplo? Eu tenho que explicar às pessoas porque é que aquela formação particular, ou sobre algoritmos, ou seja, ou sobre cloud, ou outras coisas quaisquer, aquela formação, aquelas competências particulares, porque é que vão ajudar as pessoas a terem sucesso no futuro, não é? E a redescobrirem as suas carreiras, a redesenharem o seu futuro, as suas carreiras, porque o nosso negócio está em transformação. Isso também é o papel dos líderes. Agora, em relação à inclusão financeira, que é um tema diferente do Open Banking, não acho que a gente vá fazer inclusão financeira com o Open Banking, pelo menos para já, mas a inclusão financeira em Angola é fundamental. Porquê? Porque metade da população não tem conta bancária. Hoje em dia, 50% da população adulta em Angola não tem uma conta bancária. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estamos a excluir estas pessoas todas. Estamos a falar de 8, 9 milhões de pessoas deste país, adultos, 8, 9 milhões de pessoas. Estão excluídas da economia, não é? Estão a ser forçadas a manterem-se na economia informal, o que as limita nas suas oportunidades de desenvolvimento. Porque não têm acesso a crédito, por exemplo, não têm acesso a seguros, não têm acesso a uma série de soluções que lhes permitiria poder desenvolver o seu negócio, aumentar os seus rendimentos, não é? Desenvolver-se na sociedade. E, portanto, nós temos que ter uma grande preocupação com o tema da inclusão financeira.
O papel dos bancos é ajudar. Os bancos têm que ajudar, não são os únicos, mas são uma parte importante dessa inclusão financeira. E, portanto, pelo menos no nosso caso, damos muita importância a esse tema e passa a publicidade. Acredito muito no PREI, por exemplo. Não sei se vocês conhecem o que é o PREI, mas o Programa de Reconversão da Economia Informal do Governo é um programa que se preocupa genuinamente em formalizar as pessoas. Agora, formalizar não é só dar um cartão, dar um BI ou dar um número de contribuinte ou dar uma conta bancária. Isso não chega. Porquê? Porque no dia que eu abro uma conta bancária, primeiro, a pessoa não sabe o que é que vai fazer com a conta bancária. A pessoa não tem literacia financeira. Não foi educada a poupar, por exemplo. Não sabe as opções que existem de poupança. Não sabe quando é que deve pedir crédito ou não pedir crédito. Não sabe quanto de crédito é que deve pedir. Não é? Portanto, há muito trabalho a fazer à volta da inclusão financeira, mas a inclusão financeira, eu gostava que as pessoas deixassem de pensar que a inclusão financeira é ter os bancos a abrir agências pelo país todo. Pelo menos na minha opinião pessoal não é isso. Portanto, tem que haver uma participação de vários players para poder ajudar a formalizar as pessoas, os empresários em nome individual, nomeadamente, que são os grandes drivers da economia informal, que é a economia, grande parte da economia deste país é a economia informal. Nós temos que trazer esses empresários para a economia formal para poder dar oportunidades a esses empresários. Agora, o papel dos bancos também é poder... Enfim, já estou a falar muito de banca, peço desculpa. O papel dos líderes é tentar perceber essas oportunidades e ajudar as suas organizações a direcionarem-se para o que é importante e ajudar as pessoas, obviamente, a ter competências para se prepararem para o futuro. É muito importante isso. Mais alguém tem uma questão? Boa noite a todos. O meu nome é Runay Teixeira, sou estudante de Gestão Bancária e Seguros. Desde já agradecer a presença do senhor Dr. Luís Teles. A minha pergunta é relativamente ao mercado bolsista. Até há um tempo atrás era impossível negociar ações de empresas na Bolsa de Valores. Nos dias de hoje já temos grandes novidades, não é? Nesse caso, o Banco BAE, que foi o pioneiro neste segmento, e recentemente tivemos o Caixa Angola, que também entrou para esse segmento da venda das ações. E nesse caso estamos a falar de uma IPO, as ações são colocadas ao público em geral pela primeira vez. Nesse caso temos duas empresas a nível da banca ainda que aderiram a esse segmento. Temos listada também o Banco Milênio e a Somoil, que também estão listadas para entrar nesse mercado. E eu queria saber, na pessoa, o Standard Bank, na qualidade de um banco referente de referência a nível mundial, eu queria saber se em Angola pretende também entrar para o mercado bolsista por meio da IPO ou se pretende colocar também as ações à venda para o público em geral. Obrigado. Já estão a fazer perguntas mais difíceis. Mas obrigado pela pergunta. Eu acho que o mercado de capitais é muito, muito importante para o desenvolvimento da economia angolana. E nós, no banco, temos... Enfim, eu tenho tentado também, de alguma forma, influenciar a nossa forma de pensar para estarmos presentes nos principais momentos e obviamente, que podermos trazer o conhecimento e a experiência que o banco tem noutros mercados para ajudar o mercado de capitais angolano a desenvolver-se. E temos feito uma série de coisas nesse sentido. Existe um programa para o PRIV de privatização de empresas, que tem empresas identificadas, que o Estado decidiu alienar participações nessas empresas. Algumas dessas empresas, o modelo de privatização é uma privatização em bolsa, não é? E, obviamente, para o mercado ter liquidez e ter profundidade e ter alguma relevância, é necessário, estou a falar do mercado de ações, obviamente, porque o mercado de dívida nós já temos, não é? Já há alguns anos. Mas no mercado de ações é necessário ter as principais empresas.
a cotarem, não é? Para dar confiança às pessoas, porque, obviamente, comprar uma ação é assumir o risco. Enfim, não quero estar aqui a entrar em termos técnicos, mas comprar uma ação é assumir o risco acionista, não é? E o risco acionista é o maior risco dentro de uma empresa. E, portanto, as pessoas têm que ter confiança que as empresas que estão cotadas, que têm as ações cotadas, são empresas bem geridas, que têm governance sólido e robusto, prestam contas, têm contas auditadas sem reservas e sem ênfases, que têm uma gestão independente, profissional, não é? E, portanto, que são empresas rentáveis e que têm um modelo de negócio sólido. E é natural que o setor bancário, sendo o setor provavelmente mais regulado deste país, com maior nível de exigência neste país, é natural que seja um dos setores para onde se olhe no sentido de dar essa confiança aos futuros acionistas. E, portanto, é bom ter duas instituições de referência já cotadas e há a expectativa de haver mais. O Standard Bank tem que estar na linha da frente. Portanto, se o banco vai cotar amanhã ou daqui a 5 anos, não sei. Sinceramente não sei. Mas se é uma possibilidade real, é uma possibilidade real. Não há razão, na minha opinião, para o Standard Bank não estar cotado na Bolsa em Angola. Não há razão nenhuma. Agora, enfim, para lá chegar, há coisas que temos que fazer, infelizmente, e quando for a altura, com certeza estaremos também na linha da frente para dar confiança aos futuros acionistas. E espero com um múltiplo muito significativo de subscrições face à oferta. Mas peço desculpa estar a falar destes termos técnicos. Vocês fazem perguntas sobre o banco e eu depois tenho que responder. É verdade. Muito obrigada a todos que fizeram perguntas. Vamos encerrar essa parte. Vamos passar agora ao Minuto Café, que nós vamos apresentar algumas pessoas vão apresentar os seus produtos e os seus serviços para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos começar com Rei dos Quadros, por favor. Pode sim, acredito que sim. Pode só por trás. Boa. Sem problema. Muito boa noite a todos. Cláudio Campos é o meu nome e eu sou fundador da empresa CJN Marketing, Comunicação e Design. Gostava primeiro de agradecer aqui ao anfitrião do Café com CEO, o Edivaldo Machado. Gostava aqui de cumprimentar o CEO Luís Teles e cumprimentar a todos os presentes. A CJN é uma empresa que está no mercado há sensivelmente 2 anos. Nós somos uma empresa pequena e jovem e temos como foco a prestação de serviços de marketing digital, com maior enfoque à transformação digital, a criação de soluções de apoio à gestão de atendimento e também, bem recentemente, a realidade virtual e imersiva. Okay? Nós gostávamos de apresentar aqui 3 serviços. O primeiro, no caso, é o SIS.AO, que é um sistema de atendimento online. Imaginem poder criar um canal de atendimento via WhatsApp que permita, com apenas um número de telefone, ter N operadores a atenderem por aquele número de telefone. E, no caso, em momentos em que não temos operadores disponíveis para o fazê-lo, o chatbot que está integrado à plataforma consegue dar respostas automatizadas por meio de menus interativos. Okay? O Café com CEO conta com um canal interativo. Eu acredito que na entrada receberam flyers, basta dar aqui fazer um scan no código QR que conseguem ter acesso às informações do evento. Okay? Nós temos ainda o Visita Virtual 360,
que é um serviço virado à realidade virtual, né? Imaginem poder visitar espaços como museus, como escolas, como universidades, como espaços comerciais, como hotéis, sem ter de se deslocar fisicamente. Okay? No caso, a realidade virtual permite-nos isso, e eu gostava de convidar o CEO para, em momento oportuno, fazer uma visita virtual usando um óculos de realidade virtual. Além destes dois serviços, a CJN também tem o serviço do Rei dos Quadros, é um projeto mais virado à produção gráfica ao invés da prestação de serviço. Nós produzimos quadros digitais e a cada evento ou a cada edição do Café com CEO, nós trazemos connosco então um presente para o CEO. Nós trouxemos aqui um quadro digital que gostávamos de oferecer aqui ao nosso CEO, Luís Teles. Eu gostava de aproveitar e tirar uma foto, entregar o quadro. Ok, muito obrigado a todos e um bom evento. A seguir, nós temos Ana Chala Franco, por favor. E, portanto, o serviço que eu ofereço é de consultoria financeira, como já falei. Portanto, eu ajudo pequenos e médios empreendedores naquilo que é a literacia financeira, na constituição da sua estrutura financeira, ajudando-os, equipando-os com habilidades de liderança e de gestão financeira eficaz para o alcance de objetivos financeiros. Então, fazemos aqui esta ponte, ajudamos e ao longo do caminho também vamos equipando estas pessoas, esses pequenos empreendedores, para que eles possam, de facto, alcançar a sustentabilidade. Trouxemos também uma agenda para presentear o Dr. Teles, não é? Mas será então depois apresentada, entregue. Tá bom, e é tudo. Muito obrigada. Temos a seguir, com certeza. Ai, desculpa. É só uma piada. Nós na banca temos muitas regras. Nós temos uma coisa que se chama a política de presentes e entretenimento, que não me permite receber presentes como CEO, porque pode influenciar outras decisões, não é? Como vocês sabem. Mas pronto, vamos aceitar excepcionalmente. Temos a seguir Henriques Ngolome, por favor. Não vou entregar o livro. O livro é possível. Ah, ok. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Então, boa noite, Dr. Luís Teles. Boa noite, convidados a essa magnífica audiência, com todas as honras devidas a cada uma das individualidades. O meu nome é Henriques Ngolome. Eu ensino liderança responsável já há algum tempo na Universidade Católica de Angola, onde também assisto ética empresarial e sou fundador e diretor do Centro de Inovação Social e Incubação. No fundo, é um centro voltado à excelência em liderança, empreendedorismo e inovação social.
Nós ajudamos jovens estudantes. Atualmente, por falta de meios, nós nos centramos simplesmente aos estudantes internos. E desenvolvemos iniciativas de modo a aperfeiçoá-los, não só a garantia de um emprego, mas também a possibilidade de criar um emprego. E em 2021, depois de ter lançado este livro pela Lisbon Press, eu criei a Humantech 21, uma empresa voltada, uma microempresa voltada à potencialização da excelência humana através do ensino de liderança, ética empresarial e comunicação efetiva. Mas hoje, pela oportunidade que nos foi cedida, nesse caso, eu aproveito já destacar aqui o responsável por este momento, que é o Edivaldo Machado, porque é uma oportunidade, o Minuto Café, onde nós conseguimos partilhar um sonho, uma ideia, ou então um negócio como este. E a sua equipa, né, por terem nos proporcionado, ou têm nos proporcionado, porque não é a primeira vez que eu participo, este momento. E deixar aqui uma palavra de apreço ao Dr. Luís Teles, pela simplicidade, humildade, porque eu fiquei surpreendido quando me tornei, ou então, conexão ao amigo no LinkedIn do doutor, que foi bem simples e lá estava conectado na rede do doutor. E talvez por isso, pela explanação que fez, eu percebi logo que é um líder responsável. Então, eu tenho aqui... eu tenho aqui esta mensagem, é um sonho para mim. Eu quero que este livro chegue a todos os jovens angolanos, organizações, porque eu acredito que é possível nós transformarmos o nosso país ensinando liderança responsável. Foi essa a proposta que tornou meu blog vencedor no Banco Mundial em 2019, onde eu defendi uma proposta de que nós podemos transformar a juventude africana ensinando liderança responsável. Eu creio que é isso que o Dr. Luís Teles tem feito no banco, né? Porque melhorar a vida das pessoas é partilhar valores e princípios da liderança responsável. Então, tenho aqui um exemplar para o senhor. Posso oferecer uma palestra de liderança responsável Standard Bank? Muito obrigada. Temos a seguir Silvino Armando. Boa noite a todos. Eu sou Silvino Armando, sou o fundador da SAMA. A SAMA hoje apresenta aqui um setor que nós atuamos, agregando valor à vida das pessoas, que é o setor da perfumaria. A nossa perfumaria chama-se de SAMA Parfum. Ela oferece dois conceitos do mundo da perfumaria, que é perfumes comerciais e perfumes de nicho, luxo, requinte e bem-estar. A nossa perfumaria tem o lema que é: exalar um bom cheiro é uma obrigação moral de todos. Nós estamos localizados no Alvalade, Rua Comandante Gica, após os bancos. Como não deixava de ser habitual, não podia ver aqui de mão abanada, mas tenho aqui um presente para o CEO. Sim. Okay. Desculpa. Obrigado. Agora temos que mostrar aqui, está aqui dentro. Com certeza. É lá, isto é grande. Eu acho que isto não passa na política, mas... Ok. Raças. Muito bem. Sim, senhora. Obrigado. E não podia deixar de agradecer ao convite que nos foi feito pelo CEO desse evento, o Dr. Edivaldo Machado, e a todo mundo. Obrigado. A seguir temos Laura Gomes.
Boa noite. Penso que estamos todos bem dispostos. Boa noite, doutora Teles. Eu sou Laurinda Gomes, sou finalista do curso de jornalismo econômico e investigativo. Puderam perceber que o doutor Teles esteve aqui a dizer, e aqui outros intermitentes estiveram aqui a falar termos técnicos. Então, eu venho fazer convite a mulheres que queiram se formar em jornalismo econômico executivo. Executivo não, investigativo. Desculpa, estou um pouco nervosa. Então, eu venho fazer esse convite. Eu fiz essa formação no âmbito social da Skill. A Skill está a receber mulheres, está a fazer essa formação grátis para o crescimento, o empoderamento feminino. Mulheres jornalistas, somos quantas aqui? Eu, embora só estou a ver cameramentos aqui, não vejo mulheres. Sim? Eu venho fazer esse convite, então vai pela live. Você, mulher que está me assistir, queira fazer esse curso, está por trás dessa ação social a doutora especialista Neuza e Silva. Eu poderia estar a falar aqui do currículo dela inquestionável. Ela é uma freelancer pela Europa toda, então não vou falar muito sobre isso. Mas as pessoas que estiverem interessadas em fazer o curso, inscrevam-se, enviam um e-mail para skillacademy2030@gmail.com. Ai, meu coração. Agora, doutor Teles, eu não estou presente, mas o presente seria uma fotografia comigo para meu pai saber que fez bem investir em mim. A Laurinda teve coragem para vir aqui em frente a vocês todos a falar, né? Uma salva de palmas para a Laurinda. Não é fácil. Temos agora mais uma apresentação da editora Acácias. Por favor. Quem bote? Quem tem um sonho, diga eu. E quem aprendeu algo aqui hoje, diga eu. Agora, é importante aqui partilhar com o próximo, certo? Então, eu vou fazer uma pergunta, é um segredo, hein? Vou fazer uma pergunta, vocês vão fazer a quem está ao lado. A mesma pergunta, mas não ouçam o que eu vou dizer, é só fazer a pergunta. Pergunta a quem está ao vosso lado se aprendeu alguma coisa hoje. Perguntem. Aprendeu alguma coisa hoje? Aprendeu alguma coisa hoje? Então, quando nós aprendemos alguma coisa, há algo mais importante enquanto seres. Enquanto passamos por esta terra, deixar uma memória, deixar uma experiência, partilhar com o próximo. E nós somos a editora Acácias. Nós acreditamos que o próximo livro pode ser o seu. Obrigado. Obrigada. Esta foi uma apresentação bem efetiva, pelos vistos. Bem, muito obrigada a todos que participaram aqui do nosso Minuto Café e espero que vos interessem alguns dos serviços e se não, pronto, a vida passou. Bem, gostaríamos de agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, que foi o Standard Bank, e aos nossos parceiros, que foram Jornal Económico TV, Delta Café, Clube da Misha, Músico Ujima, peço desculpas, Full House, Estúdio B2W, Editora Acácias, Mirabilis Diversity, Ateliê Camponês e Elite Management. Muito obrigada a todos pela vossa presença aqui nesta nossa entrevista. Espero que tenha sido informativa e que tenha sido divertida também para vocês e esperamos nos ver numa próxima edição. Vamos ter agora... Temos mais um presente. Temos mais um presente, então, a apresentar aqui ao nosso CEO. No âmbito da exceção, sem falar muito, esta caixa, exemplar, Ah. é uma política, mas é só para fazer chover o
Bem, entretanto, é tudo da nossa parte. Nós estamos aqui e vos convidamos a um momento de interação e networking aqui entre nós. Muito obrigada.